Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Olha só, a gente vai conversar com um cara que morou boa parte da vida dele em São Paulo, apesar de ser carioca. Ele fez faculdade de publicidade, trabalhou um tempo aí na área acadêmica, fez mestrado, doutorado e foi fazendo carreira como professor. Foi professor universitário aí durante 10 anos. Ele sempre teve vontade de morar na Europa, mas era alguma coisa meio impraticável. Um dia ele casou e ao invés de fazer uma festa de casamento, ele resolveu viajar com a esposa para a Europa. E durante essa viagem ele conheceu uma cidadezinha chamada Tournai. Ele gostou muito dessa cidade, começou a estudar francês quando o YouTube ainda era tudo mato. E hoje ele mora lá em Tournai e é professor universitário. Vamos ver como que ele chegou lá, qual foi essa trajetória dele e como é a vida de um professor de ensino médio na Bélgica. Para essa conversa de hoje, como sempre, mas hoje pessoalmente comigo aqui direto dos estúdios da Alura, eu tô com o meu amigo viajante poliglota Fabrício Carraro, beleza, Fabrício? Beleza, muito estranho gravar do seu lado. Eu tô tocando aqui, pra quem não tá vendo, eu tô tocando no Gabs agora. Ele realmente tocou na minha perna agora. E você, Rodrigo, como é que você tá, cara? Eu tô muito bem, vocês. Prazer estar aqui. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como italiano, russo, polonês, alemão, hebraico, romeno e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para estudar todos os níveis de inglês ou espanhol com a gente. Então só ir lá em www.aluralingua.com.br/promoção/carreira e começar a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Rodrigo, então, para começar, cara, como sempre, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, um pouquinho do seu background, né? Então, da sua vida no Brasil, de onde que você é, o que você fez, como que você foi parar aí na Bélgica, no interior da Bélgica, né? Bom, eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas eu morei boa parte da minha vida em São Paulo, na capital e um pouco no interior. Minha formação é em comunicação, eu sou formado em publicidade. Trabalhei um pouquinho só depois de formado, né? No último ano de faculdade, depois de formado em publicidade, mas depois eu parti direto para a área acadêmica, né? Praticamente já emendei mestrado, doutorado e acabei fazendo minha carreira mesmo como professor. Então eu fui professor universitário aí em São Paulo por quase 10 anos. Já trabalhava enquanto fazia o doutorado e tal. Não era muito fácil, mas deu certo. E nesse processo todo de estudar, de direcionar minha carreira de comunicação para a docência ou para a área acadêmica, que eu gostava muito, eu também tinha, digamos assim, um segundo projeto, uma segunda vontade, que era vir morar aqui na Europa. Eu já vinha nutrindo há muito tempo, desde que eu estava na graduação ainda, tinha esse desejo. Mas era alguma coisa assim bem impraticável, né? Nunca vai acontecer, mas de qualquer forma ficava aquele sonho distante. E um dia eu comecei a estudar francês, faz muito tempo, foi para 2004, 2005, numa época que o YouTube era Ruth Lemos e o He-Man, né? O Fabrício sabe muito melhor que a gente, né? Que se você digitar hoje no YouTube declinação de caso em georgiano, vai ter lá 20 vídeos de 20 pessoas diferentes, né? Como estudar georgiano, mas na época não tinha, né? Então, estudando francês, eu achei no pacote de TV a cabo dos meus pais o Eurochannel, que existe até hoje em alguns pacotes, eu acho. E ali eu me deparei com uma série de TV em francês, sem legenda, que não entendia porcaria nenhuma, mas eu comecei a assistir para tentar pegar o som e tal. Comecei a achar o lugar, assim, onde se passava a história maravilhoso, né? Eu falei, caramba, que lugar bonito, embora eu não entenda nada. E eu descobri, em alguns meses, né, começando a entender um pouco melhor o que se passava, que essa série se passava na Bélgica, numa cidade do interior da Bélgica. E eu falei, cara, eu preciso conhecer esse lugar um dia. Isso foi 2005, mais ou menos, estava na graduação. Então, à medida que eu fui construindo a minha carreira, eu também fui construindo esse desejo de conhecer essa cidade que se chama Tournai, que por acaso é onde eu moro hoje. Foi uma história que ela foi construída muito devagar, de uma forma até um pouco bizarra. Eu acho que nos detalhes é muita coisa para contar,
vocês vão precisar de 2 horas de podcast, mas resumindo um pouco a ópera, eu construí o meu caminho aqui muito aos poucos, fui fazendo amigos aqui, né? Eu visitei turnê umas 3, 4 vezes antes de mudar definitivamente pra cá, eu já tinha amigos aqui, todos belgas, né? A galera que desde o princípio eu achava meio exótico, assim, pô, você é do Brasil, cara, que diabos você se interessou por uma cidade de 35 mil habitantes, no interior da Bélgica? E aí eu contava a história da série de TV, eles achavam mais bizarro ainda, né? E aí a amizade se fazendo, dei até pontapé inicial do time de futebol da 4ª divisão aqui. Nossa, celebridade! Surreal, cara, surreal, mas histórias assim bizarríssimas. Eu nem morava aqui ainda, isso foi, sei lá, em 2012. Até o ponto que em 2017, pro final de 2017, eu já com a carreira, nada é muito consolidado no Brasil, né? Mas trabalhando bem, ganhando meu dinheiro, dava aula na Belas Artes, né, em São Paulo, e também na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? Depois de 2 divórcios, depois da vida se encaminhando sozinho, eu falei, quer saber, cara? Eu consegui minha cidadania italiana também, foi uma coisa que demorou muito. Aí, no momento, eu falei, cara, é isso. Eu já tenho meu passaporte italiano, eu já conheço gente lá, eu tô sozinho aqui, eu gosto do meu trabalho, mas por que não, né? Eu vim, larguei tudo e vim, sem nada. Qual idade você tinha? Eu tinha acabado de completar 37, vai fazer 2 anos agora, eu tô aqui. Você está trabalhando com o que aí hoje, cara? Conta pra gente. Então, a bizarrice continua, na verdade, porque eu vim aqui pra lavar prato, né? Pra fazer o que aparecesse. E a vantagem de eu ter feito amigos aqui, de ter conhecido gente local, é que eles me acolheram muito bem, primeira coisa, né? Então, consegui alugar uma casa, eles me deram móveis. A mesa onde eu tô sentado agora foi um presente, assim, de gente que não tava usando, cama, armário, eles me deram quase tudo. E também fizeram alguns contatos. E nesses contatos, uma diretora de escola estava precisando de um professor para o ensino médio. Eu falava, o brasileiro é professor, né? Omitiram a parte do universitário, beleza, o brasileiro é professor. E me chamaram, falaram, você não quer tentar? Parece mais legal que algum outro emprego um pouco mais braçal, tá na minha área. E topei, e lá estou até hoje, né? Eu comecei em março de 2018, depois de 3 meses aí mandando currículo. Hoje eu dou aula, sou professor do ensino médio, eu dou um curso de filosofia, ética e moral para alunos de 12 a 18 anos. Tem alguns repetentes lá que já tem uns 21, mas enfim, grosso modo, entre 12 e 18 anos, em 2 escolas no interior da Bélgica, em cidades ainda menores do que a minha, que tem só 35 mil habitantes, né? Então eu tô assim, nos meus maiores sonhos de imersão, eu nunca imaginei que seria nesse ponto, né? Nunca me imaginei, mas cá eu estou dando aula pro ensino médio, pra molecada. Eu imagino que sim, mas você dá aula em francês, né? Francês, exato. Eu tô na parte sul da Bélgica, né? Vocês já fizeram um episódio sobre a Bélgica, mas eu não me lembro se isso já foi discutido aqui, né? A Bélgica, ela é basicamente dividida em 2, né? O norte Flamengo, que fala holandês, e o sul Valão, que fala francês. Eu tô muito perto de Lille, pra galera que gosta de, pelo menos, de futebol francês. Ah, sim. A 20 quilômetros de Lille. A galera aqui é muito mais influenciada pela França do que por Bruxelas, por exemplo, né? Você tá bem no sul, então, né? Bem no sul. Eu tô praticamente na fronteira com a França aqui. Então, sim, meu trabalho é todo. Meu trabalho, minha vida, minhas amizades aqui é quase tudo em francês. Um pouquinho holandês também, mas 90% em francês. Você falou que você começou a aprender o francês, né, e tudo mais, te interessava, e tinha toda a história da televisão e tudo mais, mas como que você elevou o seu francês a esse nível, né, de você chegar e fazer amigos e sair no bar conversando só em francês, depois começar a dar aulas em francês, porque eu imagino que seja uma coisa mais avançada ainda. Aí não é, né, porque a gente tem um negócio legal que eles respeitam nossas limitações. Em algum momento aqui você saca que você não vai ser um nativo, e eles sacam que você também não é um nativo, tá tudo bem. Eu acho que isso que é legal, a gente se cobra tanto, né, quando a gente tá estudando lá no Brasil, indo pras nossas aulas de idioma e falando, eu nunca vou virar um nativo. Não, cara, você nunca vai virar um nativo, mas você vai conseguir aprender o suficiente pra se virar, e se virar decentemente. Quer dizer, eu comecei a estudar francês em 2005, eu tinha uma professora que na época era mais barato do que eu não vou falar o nome, que é a famosa escola de francês em São Paulo, né? O Anel Francês, aquela lá? Do Anel Francês, exatamente, que pagava o Anel Francês, que é uma ótima escola, mas era muito cara, deve ser ainda, imagino. Era mais barato pagar uma professora particular. Mas assim, eu sempre tive muito tesão em aprender francês, como eu tenho hoje, em estudar o holandês também, e eu gosto muito de idiomas. Eu sempre gostei muito de ir atrás da série, quando não tinha nada no YouTube. Eu sempre tentei escutar rádio. Então, quando eu saí nas primeiras rádios em streaming, né,
Já tem alguns anos isso. Eu tentava escutar, ler durante meu doutorado, li muito em francês também. Só que assim, legal, você aprende a ler, você aprende a escutar. Você não aprende a dar aula para molecada de 12 anos. O único jeito de aprender a dar aula para molecada de 12 anos é dando aula para molecada de 12 anos. Não tem muito segredo, né? E é tenso, cara, porque a linguagem deles, eles vão te enrolar, né? A escola aqui é igual a escola aí, cara. Os caras, né, vão querer te passar a perna, não é fácil, tem aluno que é complicado, tem muito problema de família, né? De aluno que os pais estão brigando e o cara vai descontar isso na escola. É uma vida real, bicho. É igualzinho aí no Brasil. Claro, com uma condição social provavelmente muito melhor aqui, mas problemas são problemas, né? E isso tá no teu cotidiano e em algum momento, que eu acho que esse que é o brilhante de estar aqui, vivendo meio que a língua e as pessoas que estão aqui, é que você já não liga muito mais pra língua. Quando você assume que você não vai ser nativo, você vai errar. E tá tudo bem. E tá tudo bem pra eles e tá tudo bem pra você. Então, você para de pensar, nossa, eu tô falando francês. Ele sai, acabou, entendeu? Vira uma coisa do seu dia. Você fala francês, nem você assistir YouTube, sei lá, que nem você toma banho. Eu acho que isso também é gostoso, né? É você conseguir colocar a língua no teu dia a dia dessa forma natural, com defeitos, torto aqui, torto ali. A gente é torto, cara. Por que o nosso francês, nosso inglês não vai ser torto também, né? E isso que é normal. Pelo menos aqui, né? Ou eu dei muita sorte, mas aqui as pessoas são muito, muito tranquilas. E, ao contrário, eles até acham barato, né? Eles respeitam muito o fato da gente ter aprendido, a gente falar decentemente ali nos caras. Né? Sim. E, cara, fala uma coisa pra mim. Você falou que tava precisando de um professor, os caras falaram, o brasileiro é professor. Como é que foi esse processo pra você começar a trabalhar numa escola aí? Porque a escola é pública, né? Ela é pública. O processo é assim, cara, eu tô precisando muito. Você tem dias tais livres? Tem. Então você começa amanhã. Na prática foi assim. Sério mesmo? Foi assim. Porque assim, isso acontece em Flandres, no norte também. Me parece que acontece em alguns pedaços da França também. Eles chamam aqui de penúria, né? Digamos assim. Eles estão numa falta absurda de professores. Professores de matemática, professores de ciência, professores de língua. Pô, aqui no sul, os alunos são obrigados a fazer holandês, aulas de holandês, porque é a língua oficial do país. Não tem professor de holandês. Eles estão indo buscar aeromoça para dar aula de holandês, porque não tem professor de holandês. Estão pegando o que tem. E assim, eu sei que eu entrei rápido desse jeito, mesmo assim no processo, porque eles estavam precisando. É claro que isso não vai durar para sempre. É claro que para você continuar, para você ser nomeado, para você, que é um serviço público, né? Para você ter a sua vida garantida dentro do ensino, você vai ter que fazer. Se você ainda não tem um diploma pedagógico, você vai ter que fazer uma formação pedagógica, você tem que estar nos conformes. Mas como eles estão nessa penúria danada, para entrar você acaba entrando. Pasme, nessa cidade de, 10 mil habitantes, na mesma escola onde eu dou aula, tem outro brasileiro dando aula. Nossa, caramba, cara. Nós somos 2 brasileiros, ele dá aula de química, tem um outro percurso, ele veio fazer mestrado aqui e tal. É insano, porque eles estão precisando. Não que ele esteja lá só porque está precisando, mas fica até a dica pro pessoal. Alguém aí no Brasil manja muito de matemática, tem o mínimo de formação em francês. Eu acho que você não vai penar muito para achar emprego aqui, não. Não posso garantir, mas assim, eles estão precisando de verdade. Então a gente aproveita. Eles estão precisando, eu também. E aí depois a gente vai se adaptando. Eu validei meu diploma de doutorado. Ele já vale aqui na Bélgica, então isso já ajuda muito. Mas ainda assim, se eu quiser continuar, eu tenho que fazer formações pedagógicas ainda, né? Para virar daí um professor concursado, entre aspas, né? Eles chamam de nomeado aqui. E aí é concurso público, né? Se você quiser ficar o resto da sua vida lá, você fica. Ganhando salário de professor, mas fica. Você falou que, você conheceu esse lugar, né, pelos filmes e tudo mais, pelo seriado, e foi pra ir, pra visitar, imagino. Como que você fez esses amigos, esses primeiros amigos, quando você foi aí pela primeira vez? Eu vim pela primeira vez numa viagem de lua de mel. Nossa. Não fizemos festa, né? Vamos viajar. A gente fez Londres e Paris, aí no caminho ali, a gente puder fazer um desviozinho, sabe? Assim, passar ali naquela cidadezinha. E a gente ficou, 5 horas aqui em Tourné só. Foi meu primeiro contato. E depois, em 2002, eu vim de novo. Só que pela internet, um pouquinho antes de eu vir em 2012, eu achei o time de futebol daqui. Um site, né? Eles tinham um site. E os caras, na época, eles estavam tentando, né, fazer isso. Você se imagina, cara, isso foi em 2011. Fazer live, não live, né? Porque não tinha live no Facebook ainda, mas o Webmaster, nem sei se esse nome existe ainda, mas na época existia, o Webmaster do clube, ele ficava lá, 11 minutos, fulano chutou para fora. Caramba. Muito louco. E aí ele replicava isso no Twitter e eu comecei a interagir. Aí
Aí o cara, um belo dia, o webmaster falou, mas quem é você? Aí eu expliquei, eu sou brasileiro. Eu falei da série, falei que eu tive lá em Lua de Mel e tal. O cara achou aquilo sensacional, fez uma entrevista por e-mail, mandei coisa pra ele, e ele me mandou uma camisa do time. Puta, que legal. Com meu nome e tal. Aí eu fiz a Amélie Poulain. O filme Amélie Poulain, que ela leva de jardim pra passear. Eu fiz isso também. Eu pegava a camisa do Tourné e tirava fotos no Morumbi, na praia de Copacabana, no Mercadão de São Paulo, e postava, né? E a galera começou a ficar louca, assim. A galera começou a seguir, falando, nossa, como assim a camisa do Tourné em Copacabana? E até que aí em 2012 eles falaram, vem aí, pô, fica em casa. Imagina, eu nunca tinha visto o cara na vida. Fica em casa. O cara é casado com 3 filhos, né? Eu dormi na casa do cara. Fiz um xodózinho com o filho mais novo, que faz aniversário no mesmo dia que eu, e a gente é meio xodó até hoje, assim, sabe? É uma coisa meio maluca. Ele tinha 3 anos, hoje ele tá, sei lá, tem 10, 11. Eu vi essa molecada crescer, né? Foi uma coisa meio... Foi muito no acaso. Foi isso que eu falei antes. Foi construído sem a menor pretensão. Foi assim, olha, gente, eu gosto de vocês, eu acho vocês muito legais. E a gente foi se falando, até que um dia concretizou a possibilidade de ir, e eles falaram, vem que a gente te encara aqui, né? É engraçado que eu acho que eu via eles mais quando eu tava no Brasil do que quando eu tô aqui agora. Mas isso aí é normal, é sempre assim, todo mundo trabalhando, e é isso. Cara, e quando você foi pra aí, como é que foi o processo pra você conseguir uma casa, alugar um lugar pra morar? Você já falou que você teve ajuda do pessoal pra móveis e tudo mais, mas a relação de encontrar um lugar mesmo, foi tranquilo? Foi fácil, né, porque eu tenho passaporte italiano, mas alugar casa aqui sem contrato de trabalho é muito difícil, né? Eu sei que parece que em Portugal, em outros lugares, você até consegue pagar antecipado, fazer um calção, alguma coisa assim, funciona. Aqui eu comecei a ficar realmente muito preocupado, porque eu rodava e nenhum lugar aceitava sem contrato, até que a gente achou uma imobiliária, cidade pequena, né? As pessoas se conhecem e tal. Esse é meu amigo, o webmaster, né? Que hoje é meu grande amigo aqui até hoje. Uma conhecida dele tem uma imobiliária aqui, ela falou, olha, ok, eu já entendi que você não é do mal, eu já entendi, mas eu vou precisar de um fiador. E esse cara topou ser meu fiador, né? Então, cara, é assim, eu tive muita sorte. Ou eu sou muito simpático, que eu não tenho tanta certeza. Eu tive muita sorte, assim, de ter gente que, trabalhou por mim mesmo, né? Porque ser fiador dos outros, aqui principalmente, não é muito fácil. Então, né, assim, eu acho que como informação pra galera que tá aí no Brasil, pensando em vir e tal, a Bélgica é um lugar acolhedor, eu acho que é um lugar de bastante chance de trabalho, mas essa parte de instalação, ela é um pouquinho burocrática, que alugar casa é difícil, depois fazer o registro na prefeitura e também um pouquinho demorado, mesmo você sendo cidadão europeu, eu levei 3, 4 meses para conseguir o meu... Eu já estava trabalhando quando saiu minha carteira, né, de residente e tal. A Bélgica, ela é muito burocrática, até para os padrões europeus, assim, a Bélgica ela é um pouquinho retrô nesse ponto, né, o que não inviabiliza, entendeu? Tem muito brasileiro aqui, tem muitas formas de se virar com colocação, né, que eles chamam, né, de dividir apartamento, enfim, dá para se virar, não é impossível, mas você vir nesse processo, não quero alugar uma casa, quero alugar um apartamento, a não ser que você já venha com um contrato de trabalho, venha uma outra coisa, mas se não é um pouquinho mais complicado, sim. E quanto tempo demorou desde o momento que você chegou com essa ideia de trabalhar, sei lá, lavando pratos, assim, uns empregos mais braçais, até o momento que você recebeu o convite para ser professor? Foram 3 meses. Eu cheguei em final de dezembro e metade de março eu comecei a dar aula. Que foi relativamente rápido, eu acho, né? E apareceu do nada. Eu tava tendo pouquíssima entrevista, tava difícil de conseguir. Na minha área, que eu tava tentando também em comunicação, né? Fiz acho que umas 3, 4 entrevistas no máximo nesse período de 3 meses. Isso mandando currículo, dezenas de currículos por dia, mas aí o famoso QI funcionou, né? E aí do dia pra noite, literalmente do dia pra noite, a diretora me ligou na quarta, na quinta eu tava na sala de aula, literalmente. E a coisa aconteceu assim, literalmente no estalar de dedos. Mas os 3 meses é difícil, né, cara? É um processo doloroso pra todo mundo, né? Mandar currículo, esperar, você não sentir preconceito, mas você chega um pouco atrás dos outros, né? Talvez não na área de tecnologia, né? Acho que aí a coisa talvez mude um pouquinho, mas pra quem é de comunicação, pra quem é mais dos textos, né? Mesmo você dominando a língua, você vai competir com um cara que nasceu aqui, que fez faculdade aqui, não inviabiliza de jeito nenhum, mas você tá um ou 2 passos atrás às vezes, né? Американская фирма Transceptor Technology
приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Vamos agora para o nosso momento viajante poliglota aqui com o Fabrício Carraro, que conhece Torquay, Fabrício? Torquay? Quem que é Torquay? Eu falei certo? Eu falei errado? Torné? Torné! Torquay, de onde eu tirei esse nome? Sei lá, Jamiroquai parece. Torquay, não, tem alguma coisa Torquay. E Torquayquecetuba, talvez? Nossa, Fabrício. Não, eu nunca fui pra lá, fui pra Bélgica, já como eu falei nos episódios anteriores, que a gente falou sobre a Bélgica. Como eu falei anteriormente, eu adoro, é um dos lugares que o povo que eu achei na Europa é o povo mais gentil que eu conheci. Foram os belgas, nas vezes que eu tava viajando por lá, especialmente em Bruxelas. Eu falava francês básico ainda nessa época, tava aprendendo, mas perguntava onde que fica tal lugar, o pessoal me levava lá pela mão quase, assim, era muito, muito legal. E hoje eu queria falar sobre um filme, que é o filme famoso Ferrugem e Osso, é um dos maiores filmes famosos da Bélgica. Na verdade, ele é um filme franco-belga, que tem a Marion Cotillard, né, a atriz francesa. Eu lembro que eu assisti esse filme muitos anos atrás, acho que mais ou menos na época do lançamento, lá em 2012, algo assim, que por causa que eu adorava Marion Cotillard, tava buscando filmes em francês para aprender a língua, encontrei esse daqui, e é um drama, na verdade, né, sobre um cara que ele é boxeador, segurança de boate, e ela é uma treinadora de baleias, que ela perdeu uma das pernas num acidente lá com as baleias, e eles têm uma história de amor e de drama. É um filme bem francês, assim, eu diria, mas bom, é um filme belga também, pra quem não sabe aí. E eu queria perguntar aqui, você tem algumas dicas aí, como é que é a vida daí, Rodrigo? Se vocês me permitem, Tournai, ela tem uma coisa legal, ela foi a primeira capital do Reino Franco. Olha só. Isso em 460 alguma coisa, quando os francos, né, o Império Romano já em ruínas, os francos já resolveram se virar por eles mesmos, e o primeiro rei, o Childeric, ele construiu, digamos assim, a capital desse Reino Franco aqui em Tournai. E o filho dele, o Clovis, é mais conhecido, foi ele que instaurou aquela que a gente aprendia na escola, no curso de história a dinastia dos Merovingios, né? E aqui a gente tem uma catedral do século XIII, a gente tem uma torre que a gente chama de Beffroi, que é uma torre com um sino, um carrilhão de sinos, né? Tem muito na Bélgica e na Holanda também, no norte da França, que é do século XII. A gente tem uma ponte também do século XIII, que é uma cidade que ainda tem bastante resquício, bem preservado da história medieval. Você anda pelo centro de Tournai, aqui você tem bandeiras das corporações de ofício da época. Existe uma procissão aqui em Tournai que ela é feita desde o ano 1026, uma procissão católica que foi feita para tentar parar um surto de peste, e aparentemente depois dessa procissão o surto de fato diminuiu, então eles mantêm essa procissão até hoje. Você imagina, 1026, do século XI. Então é muito legal. Tournai é uma cidade pequena, mas ela ainda respira um pouco desse traço medieval, né? Não que as pessoas no dia a dia, talvez aqui elas parem para pensar nisso, mas assim, se você vier para visitar, você vai conseguir saborear isso fácil. E não tá tão longe de Bruxelas. É viável, é um turismo viável, né? Para aquela galera que já cansou de ir para Bruges, que é bonitinho e tal, mas gente, Bruges é legal, cara, mas Bruges é turística pra dedéu, tem tanta coisa bacana para fazer na Bélgica. Tem Ghent, que é muito maior, tem muito mais coisa medieval que Bruges, Antuérpia, aqui, né? Tem a Antuérpia, tem uma vida cultural fantástica. Tournai é um lugar que você mata também num dia passeando aqui. Pessoas, a Bélgica tem alternativa a Bruges, né? Bruges é legal, mas tem outras coisas para fazer aqui. Não deixem de curtir outras partes legais da Bélgica. Só uma coisa, agora eu vi aqui de onde que eu tirei Torquay. Torquay é o nome de um gin. É um gin, Torquay. Por isso que me veio na cabeça Torquay, mas enfim, nada a ver, né? Eu queria deixar explícito aqui a minha concordância por isso, que eu adoro o Bruges, acho bonito e tudo mais, mas eu acho um pouco superestimado. Porque na mesma viagem que eu fui pra Bélgica, eu fui pra Bruges e pra Ghent, e eu achei Ghent muito melhor, assim. Isso é muito melhor, muito melhor. Maior, linda a catedral, que tem um canal, passa perto da catedral, achei fantástico. É uma cidade universitária, é jovem pra tudo que é canto, é bar pra tudo que é canto, é muito mais viva que Bruges. E, cara, conta pra gente um pouquinho sobre como é trabalhar com os belgas aí. É muito diferente do que trabalhar com brasileiros no dia a dia? Não tem essa diferença, não. Eu noto muita diferença entre trabalhar numa universidade e numa escola, né? Mas, assim, com relação à cabeça deles, né, ao funcionamento deles, não. Sim, tem coisas pequenas, né?
dia a dia, tipo, aqui os homens se cumprimentam com um beijo na bochecha, sabe? Coisa boa, assim, que em 2 dias você já se acostuma. Mas de grandes diferenças, não. A gente reclama de aluno igual no Brasil, basicamente. Acho que toda a escola, né? Exatamente. E os alunos odeiam a gente. Odeiam. Eles reclamando da gente. É igual, gente. É igual, tudo igual. Você tinha tido experiência no Brasil como professor de escola também ou só universitário? Só universitário. Eu te garanto que, assim, quase ao ponto de rasgar o diploma e começar tudo de novo. É outra vida. É impressionante, assim. Eu imagino que no Brasil deve ser a mesma coisa, né? Lá com quem tem 17 é muito diferente do que fala com quem tem 21, por incrível que pareça. Vamos agora pro nosso jogo aqui, Verdade ou Mentira, onde a gente vai jogar umas curiosidades aí pro nosso convidado e ele vai falar pra gente se é verdade ou mentira. Algumas coisas da cidade que ele vive, só pra constar, né? Primeiramente aqui, as cidades de Tournai e Mogi das Cruzes são cidades irmãs. Verdade ou mentira? É muito verdade, desde a Copa do Mundo de 2014 eles fizeram esse acordo de multilateral, ao ponto que esse amigo, grande amigo meu, ele foi me visitar no Brasil e ele fez questão de ir a Mogi das Cruzes pra ver a cidade gêmea de Tournai. Caramba, cara. Eu levei o cara pra Mogi das Cruzes, amigo. Falei, agora se vira, tá aqui Mogi das Cruzes. Seja feliz. Ele gostou? Gostou. Pra ele tava tudo exótico, né? E legal, Mogi das Cruzes é legal. O primeiro time de futebol da Bélgica é de Tournai. Cara, se foi, ele morreu faz tempo, hein? Eu diria que não. Eu acabei de inventar isso, não. Não, que bom. A Catedral de Tournai é a 3ª maior catedral da Europa. É possível. Eu acho que ela é maior que Notre Dame, sim, de Paris. Embora ela também se chame Notre Dame aqui. Eu diria que sim. Não, eu inventei isso agora também. Ela se chama Notre Dame? Ela é porque é Nossa Senhora, né? Ah, sim. O que mais tem na Europa é a Igreja de Nossa Senhora. Cara, vamos falar sobre dinheiro. Você falou que você teve uma carreira no Brasil aqui antes de ir pra Bélgica. Como que é a relação de grana, né? O professor aí ganha bem, ganha mal, ganha mais ou menos que você ganhava aqui? Você consegue viver melhor, pior? Conta pra gente. Eu acho que a minha resposta ela vai muito próxima de, sei lá, 95% da galera que passa pelo podcast que eu ouço, né? Grosso modo, eu ganho menos valores totais do que eu ganhava no Brasil, só que aqui as pessoas ganham menos mesmo, né? Então o salário aqui ele é muito mais equilibrado, digamos assim. O salário de professor aqui ele não é alto, né? Eu tenho certeza que o pessoal das tecnologias aí ganha mais que eu, não tenho a menor dúvida. Eu não ganho muito mais do que um garçom, por exemplo, mas é um dinheiro mais do que o suficiente para viver, né? Então todos os professores lá que dão aula comigo têm 2, 3 filhos, porque o belga faz filho para um cacete. E todos eles têm carro, para homem e para mulher, tem uma casinha. O carro é 2011, a casa tem só 2 quartos, mas é deles, né? Então, eu acho que a relação é essa, né? Eu ganho menos aqui, mas eu gasto menos aqui, o custo de vida é menor e a qualidade de vida, né? Não precisa nem falar. Dinheiro vale, né? Você consegue comprar as coisas com dinheiro, né? Consigo. É óbvio que, né? Eu moro sozinho, eu não tenho carro, o aluguel em Tournai é relativamente barato. Quer dizer, ganhando o que eu ganho, indo para Bruxelas, vai ser um pouquinho mais complicado. Não é inviável, mas é um pouquinho mais complicado, né? Então, em 2, aqui os 2 trabalhando, aí a vida fica realmente muito mais fácil, né? Mas num equilíbrio, eu ganhando o que eu ganho, eu gasto o que eu tenho que gastar, consigo ainda economizar uma graninha. Já fui pro Brasil em abril, fui até na Kaela, inclusive. Olha só. É mesmo? Fiz um intensivão aí de Java, módulo 1. Aproveitei que eu tava aí. Gostei muito, gostei bastante. Então a meta é largar a carreira de professor e virar programador agora? A única coisa que eu sei é que amanhã eu acordo cedo e vou dar aula. O que eu vou fazer na segunda-feira eu ainda não sei. Assim, na verdade, como eu te falei, para ser professor aqui, concursado, você tem que ter uma formação, né? Então eu vou ter que me reformar, digamos assim. Tenho vontade, eu gostaria de dar aula de holandês, eu gostaria de fazer um mestrado em holandês, em letras, né? Preciso ainda do nível C1 para isso, eu estou no nível B2 ainda, então ainda eu preciso mais um tempinho ainda de estudo para conseguir o C1 em holandês. Então, dar aula ainda é uma possibilidade, mas o Java foi assim, deixa eu ver como é que é esse negócio aqui. E eu
gostei. Né? Pra alguém de humanas eu até consigo me virar. Aliás, fica até o pedido aí, pessoal da comunidade, ajude o povo de humanas. Porque a gente é devagarzinho, sabe? Então, assim, a gente precisa muito de fórum, a gente precisa muito de carinho, a gente precisa muito, assim, que pegue na nossa mão e fale assim, olha, é assim mesmo, vai ficar tudo bem. Eu gosto dos tweets do Gato, porque ele faz muito isso, né? Gente, é difícil mesmo, né? Chora, mas depois levanta e faz de novo. Eu imagino que do pessoal que tá escutando aí, talvez tenha gente numa situação parecida, né? Cogitando mudar de carreira, botando o pezinho na água para ver se é muito gelado. Então, fica esse apelo aí, né? Até pra gente tentar estreitar um pouco mais esses laços, porque eu garanto para vocês que não é fácil, né? Óbvio que não é fácil nem para vocês que trabalham com isso, né? Então, é um caminho tortuoso que ainda me agrada, mas que vamos ver o que a Bélgica ainda tem para oferecer. Vamos viver um dia após o outro. E depois, alguma coisa sempre acontece. Qual que é o seu lugar preferido aí da Bélgica, cara? Além de Tournai, claro. Bruxelas. Eu gosto demais de Bruxelas. Meu curso de holandês é lá, então eu tô 2 vezes por semana lá. Eu tenho um amigo de Bruxelas falante de holandês lá também, que a gente faz os nossos programas locais por lá. Tem parques legais, tem bibliotecas legais, tem casa de música cubana, tem teatro, enfim. Bruxelas é uma capital muito completa e ela tem um tempero que eu gosto muito, eu acho que o Fabrício deve adorar também, que é o multilinguismo, né? É língua que não acaba mais, cara. E você faz amigos, assim, às vezes a gente faz uma mesinha, já aconteceu, tá num bar ali, a gente falando em 3, 4 línguas, sabe? Assim, fala um pouquinho em inglês, pula pro holandês, fala um pouco em francês, aí alguém arrisca um espanhol, outro não entende, mas é um divertimento, né? Sem parecer arrogante nem nada, porque a gente tá acostumado, né? Tem muita gente de fora ali, então é uma coisa que acontece meio que naturalmente. Isso é muito legal, uma coisa que eu adoro em Bruxelas. Eu vivi isso, inclusive, pessoalmente, aí, seja em Bruxelas e em Ghent também, porque eu fiquei em Couchsurfing nos 2 lugares e o pessoal me levou pra sair, pra conhecer as cidades, e um cara em Bruxelas me levou pra conhecer, era como se fosse um grupo de pessoas que se encontravam. Como aqui em São Paulo tem o encontro do Couchsurfing com frequência, encontro de pessoas, assim, que tem pensamentos em comum pra jogar ou pra praticar línguas, idiomas em geral. Esse específico era de jogos em idiomas. Então, você quer aprender francês, você vai lá e vocês vão jogar Scrabble, alguma coisa assim, ou holandês e assim por diante. E eu fui lá e tinha a mesinha do francês, então eu falava um pouco francês. Mesinha do holandês, falava o parco holandês, que já tá quase desaparecendo. Inglês também, e tinha gente que falava português, que falava espanhol, vinha falar comigo. Então foi bem interessante ver isso pessoalmente lá. Exato. E Ghent tem muito universitário também, né? Muita gente de fora. Aqui é um lugar propício pra isso. Eu adoro isso também. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no! Bom, Rodrigo, agora é a hora do perrengue, que é a hora que a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que aconteceram por aí. Você tem alguma pra gente? Assim, a minha maior história de mico, ela não é na Bélgica. Então, se vocês me permitem fazer pegar um avião aqui, eu acho que a minha maior história de mico foi em Atenas. Em 2003, eu fiz uma summer school lá, e aí eu tentando falar grego, né? E eu acho que o Fabrício fala grego, né? Eu falo. Então, eu sabia algumas frases, alguma coisinha assim. E aí eu fui comendo, tipo, um McDonald's, um Bob's da vida. E aí tinha lá um lanche, né? Sabe? Bem padrão McDonald's. Você olha aquela foto, aí tem a foto de um lanche, parecia legal, e tava lá o nome do negócio, né? Aí eu pedi em grego, né? Pô, eu gostaria de um negócio daquele ali, com a palavra que tava escrita ali. Aí a mulher falou, oi? Aquele, eu repetia, né? Eu falava, tal coisa. Ela não entendia. Aí eu apontava pra foto, ela falava, ok. E esse processo aconteceu, porque eu gostei do lanche, mais umas 4, 5 vezes, cara. Eu ia no mesmo restaurante, na mesma unidade, pedia, falava, a mulher não entendia que caceta da palavra que eu tava falando. A palavra tava escrita ali no lanche, caceta, né? Aí na 5ª vez que eu pedi, em unidades diferentes, e ninguém entendia o que eu tava falando, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Cheguei em casa, abri o dicionário, porque isso foi em 2003, então não tinha nem celular direito. Cheguei em casa, abri o dicionário, aquela palavra significava delicioso. Então, assim, né, eu queria um delicioso, né? Então, delicioso o que exatamente?
Eu sei que nunca mais botei meus pés lá depois disso, né? Foram 40 dias passando fome, porque né, eu nunca mais ousei pedir um negócio. Mas tá legal, né? Qual que era o nome do sanduíche? Cara, faz tanto tempo que eu esqueci o nome. O sanduíche mesmo chamava Pita Pita. Pita Pita. Que é feito de pão pita, né? Aquele... Estava escrito que era delicioso, era isso. Ele estava escrito que era uma propaganda, né? Então, esse lanche é delicioso. Mas sim. Tem outro nome. Foi legal. Um aluno meu, já dos seus 17 anos, chegou assim: professor, você sabe o que é uma biflete? Não sei se o Fabrício sabe isso. Eu falei: não, cara, o que é uma biflete? Aí eu olhei a cara dos outros alunos, eu comecei a ver que eles começaram a ficar muito constrangidos. Eu falei: que merda. Porque eu tava meio que dando moral, assim, né? Deixa eu aprender e tal. Assim, resumindo, biflete é quando você dá um membro sexual masculino na cara de alguém. Tá, quando você dá aquele tapinha, assim. Caralho. Isso se chama biflete. Eu não sabia, olha só. De nada pela aula. Eu tô surpreso que existe uma palavra pra isso. Tem uma palavra pra isso. Bom, cara, muito obrigado aí pelo seu tempo. Gostei muito da sua história. Eu acho que foi um dos episódios mais legais que a gente já gravou aqui. Que isso, eu que agradeço e um prazerzão. E é muito estranho estar do lado de cá, né? Porque eu tô sempre ouvindo, né? Então, não sei se eu vou ouvir ainda, mas me ouvir é estranho. Mas valeu mesmo, foi um prazer. E vindo para a Bélgica agora, vim uma turnê, a casa tá aberta e a cerveja é boa. Opa! Com certeza. Olha só, eu vou levar esse convite a sério, hein? Leve. Vale muito a pena, Tony. E você tem algum jabazinho que quer fazer ou não? Há alguns meses eu até fiz um canalzinho no YouTube. Eu postei uns vídeos, mas aí com a volta às aulas, muito trabalho, eu ainda não atualizei. Mas se vocês quiserem dar uma moral lá, acessar e ver e criticar, o canal chama Belgicast. Belgicast, tá bom, a gente coloca o link. Deve ter uns 10, 12, 15 vídeos lá, um pouco sobre Museu Magritte, sobre algumas curiosidades de chocolate e tal. Mas beleza, a gente coloca sim. Valeu mesmo, de coração. Eu gostei pra caramba. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua audiência e entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, a língua francesa, talvez. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreiras Sem Fronteira tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 900 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Vocês viram aí no programa que o Rodrigo tá até tentando mudar um pouco a área dele de atuação, estudando um pouco de programação, e você pode estudar tudo isso na Alura com os cursos e as formações de lá. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.